Então, vamos lá, galera. Revisão sobre equilíbrio químico, tá? Depois, no caso, galera, depois eu explico direitinho, certo? No final da aula a gente esclarece as dúvidas sobre a avaliação, beleza? Então, bora lá, galera. Equilíbrio químico, certo? Então, se a gente for pela definição no dicionário, né, o que é equilíbrio? É o estado de um sistema em que é invariável com o tempo, ou seja, o sistema ele não varia com o tempo, né? Igualdade absoluta ou aproximada entre forças opostas. E isso é a definição de equilíbrio de acordo com o dicionário, tá bom? Só que aqui, galera, para nós vamos usar essa palavra de equilíbrio com um novo contexto, que é equilíbrio químico, né? Equilíbrio químico. Então, um equilíbrio químico, tá, galera? Ele é representado, né, por uma reação ou por reações reversíveis. Aqui faltou ali, tá errado. Reversíveis, tá certo? Então, são reações em que reagentes e produtos coexistem. Significa isso. São reações em que, ao mesmo tempo que eu formo produto, esses produtos se regeneram e formam reagentes. Tá? Então, os produtos e os reagentes, eles coexistem, tá certo? Eles coexistem. Então, numa reação reversível, nós temos aí reagentes e produtos coexistindo. Justamente, o que significa isso, né? Então, as novas substâncias recém-formadas, que são os produtos, eles vão se regenerar e vão formar os reagentes que as originaram. Tá? Então, o reagente e produto existem ao mesmo tempo. Bom, essas reações, elas muitas vezes são trabalhadas em forma de gráficos. Então, nós temos alguns gráficos aqui que exemplificam, né, essa situação de equilíbrio. Então, olha só. Então, análises e cálculos que abrangem as concentrações das substâncias envolvidas mostram que essas substâncias, né, passado certo tempo, não mudam mais. Ou seja, elas permanecem constantes. Então, olha só. No momento em que a gente coloca os reagentes, né, em contato, começa uma reação, as concentrações vão se modificando, até chegar a um dado momento em que essas concentrações não se alteram mais, né? E aí é nessa situação que se dá o equilíbrio. Então, olha só, vamos ver aqui uma reação genérica, um produto A, reagente A, se transformando em B. Então, olhem para o gráfico aí. Então, nesse gráfico, ó, o A é o reagente, né? Então, à medida que, no início da reação, a concentração de A é máxima e a concentração de B é zero, porque não formou produto nenhum ainda. À medida que essa reação vai ocorrendo, o que acontece com a concentração de A? Ela vai diminuindo. Ó. À medida que a concentração de A diminui, a concentração de B aumenta. Até chegar num determinado momento em que as concentrações de A e B permanecem constantes. Está vendo aqui, ó, o reagente A permanece constante, a concentração, e o reagente B, o produto, que é o B, também permanece constante. Então, nesse momento aqui, é onde há um equilíbrio, né, químico. Agora, você perceba que nessa situação aqui de equilíbrio, tá certo? A concentração de A é maior que a de B, tá certo? Então, aqui a concentração de A é maior que a de B, mas elas permanecem constantes em um dado tempo. Em um determinado tempo, elas são constantes, certo?
Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, olha só, vocês percebem que, num determinado tempo, elas permanecem constantes, né? Então, essa aqui é uma situação de equilíbrio, tá? Vamos ver uma outra situação, onde a concentração final do reagente, né, é menor que a do produto. Então, olha só, um outro exemplo de um gráfico também representa uma situação em equilíbrio. Só que nesse caso, ó, o que acontece? Eu tenho a concentração de A, vai diminuindo ao longo do tempo, né? A concentração de B vai aumentando, porque ele é o reagente, certo? Chega um certo momento aqui, ó, tá? Que a concentração de A permanece constante e a concentração de B também permanece constante. Só que nesse caso aqui de equilíbrio, o que acontece? A concentração final de A, que é do reagente, né? Nesse caso, desculpa, a concentração de A é maior que a concentração de B, não menor, desculpa, aqui está errado. Tá? Então, nesse caso, a concentração de A continua sendo maior que a de B. Tá certo? Depois eu vou arrumar esse slide aqui. E temos uma outra situação de equilíbrio, onde a concentração final do reagente é igual à concentração final do produto. Então, olha só, aqui nós temos, se nós imaginarmos aqui, ó, produto, reagente, concentração máxima no início da reação, produto zero, que aí não houve reação ainda. Conforme o tempo vai acontecendo, né, a concentração dos reagentes, ou do reagente vai diminuindo, concentração do produto vai aumentando, em um momento em que, neste caso, tá, a concentração dos produtos, ou do produto, é igual à do reagente, e eles permanecem constantes. Então, nós temos aí três possibilidades de equilíbrio, né? Onde a concentração do reagente é maior que a do produto, mas ele se mantém constante. Segunda situação, onde a concentração dos reagentes é menor que a do produto, também se mantém constante. E uma terceira situação, onde a concentração dos reagentes e produtos é igual e permanece constante. Tá? Então, são três situações de equilíbrio. Mas vamos falar agora de equilíbrio químico, né? Então, o que é um equilíbrio químico? Bom, a representação, né, galera, de uma reação de equilíbrio, ela é dada por essa seta dupla, tá? Então, ou seja, essa seta dupla indica que a reação está em equilíbrio, tá? Reagente se transformando em produto, produto se transformando em reagente. Bom, a reação que ocorre no sentido da esquerda para a direita, tá certo? É denominada reação direta. Então, reação da esquerda para a direita é reação direta. A reação que ocorre da direita para a esquerda, certo? É uma reação inversa. Tá? Então, esquerda para a direita, direta, direita para a esquerda, inversa. Bom, quando que o sistema atinge um equilíbrio? Tá? Então, o sistema fechado, isso a gente está falando para sistemas gasosos, tá, galera? Então, quando o sistema for gasoso, ou seja, quando todas as substâncias estiverem no estado gasoso, o sistema só pode atingir um equilíbrio, tá, se ele estiver num sistema fechado, certo? Se você tiver um líquido, né, não tem problema, pode estar aberto. Mas se for gases, tem que estar fechado. Então, o equilíbrio é alcançado quando as propriedades macroscópicas ficam inalteradas, que são propriedades macroscópicas. Cor, né, textura, tá? São propriedades macroscópicas. Quando, no estado final, coexistirem reagentes e produtos, tá? Então é preciso que haja tanto reagente como produto, então aí nós percebemos que o sistema atingiu um equilíbrio. Quando as concentrações das espécies permanecem constantes, certo? E as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Então,
o sistema vai atingir equilíbrio nessas situações aí. Observação. O equilíbrio, ele só vai permanecer estável se esse sistema estiver isolado. O que significa isso? Que ele não sofra nenhum tipo de perturbação, né? Que não haja troca de massa, troca de energia com a vizinhança. Então, se houver troca de massa, troca de energia com a vizinhança, o que vai acontecer? O sistema vai sofrer uma alteração e, após um tempo, ele retorna ao estado de equilíbrio. Então, eu tenho o sistema em equilíbrio, sofreu uma alteração, ele sofreu uma perturbação, melhor dizendo, desculpa, sofreu uma perturbação, o que vai acontecer? Ele vai se, vamos dizer assim, rearranjar de tal forma a voltar para o estado de equilíbrio, certo? E para a gente poder, né, calcular essa situação, existe uma constante que a gente chama constante de equilíbrio. Essa constante, ela pode ser em relação à concentração molar, que é o Kc, e ela pode ser em relação à pressão, que é Kp. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, constante de equilíbrio Kc. Então, se a gente observar, galera, uma reação genérica, A mais B dando C mais D, o que vai acontecer? A constante de equilíbrio, aqui esse Azinho vem antes, tá? Esse Azinho aqui vem antes. Então, como é que se calcula a constante de equilíbrio? Kc. Kc vai ser igual à concentração dos produtos, tá? Então, vai ser C elevado ao seu coeficiente Czinho, vezes D elevado a Dzinho, dividido por A elevado a Azinho, vezes B elevado a Bzinho. Lembrando, galera, que esse colchete aqui, ó, significa o quê? Concentração molar. Ou seja, mol por litro. Certo? Mol por litro. Então, outra observação importante é o seguinte. Vamos lá. Outra observação importante é o seguinte. Quando eu tiver um solvente sólido, uma substância no estado sólido, ela não faz parte da expressão Kc. Então, por exemplo, se nessa reação C estivesse no estado sólido, tá certo? Ele não entraria no cálculo do Kc. Tá certo? Então, substâncias no estado sólido não entram ou não fazem parte na expressão da constante de equilíbrio. Tá? Então, para a gente calcular o Kc a partir da concentração dos reagentes, é fácil, é só aplicar a fórmula. Tá? Agora, para a gente calcular as concentrações dos reagentes a partir do Kc, já é um pouquinho mais complicado. Então, olha só, imagina aqui um exemplo. 1 mol de H2 reage com 1 mol de 2. Isso é o inicial. Em um recipiente de 1 litro. Aí eles atingem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius. A concentração das espécies no equilíbrio será. E ele deu um Kc de 49. Então, como é que a gente vai resolver? Galera, sempre que o exercício trazer, tá, as concentrações iniciais e der a concentração e pedir para você calcular, der o Kc e pedir para você calcular as concentrações, tá, dos reagentes ou das espécies da reação, você sempre vai ter que montar um esquema. Que esquema é esse? Esse aqui, ó. Tá? Então, olha só. Está aqui a reação, certo? H2 mais I2, dando 2HI. Então, vamos lá. Quais são as quantidades iniciais? Ele disse lá, ó, 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Essa é a quantidade inicial. Então, está aqui, ó. Quantidades iniciais. 1 mol de H2, 1 mol de I2.
No início da reação, quanto de HI eu tenho? 0, porque a reação ainda não ocorreu. Ela está começando, né? Bom, quanto desse 1 mol de H2 vai reagir? Eu não sei. Então, eu coloco o quê? Eu coloco um X aqui. Eu não sei o quanto vai reagir. Vai ser X. Quanto vai reagir de iodo? Também não sei. Vai ser X. Quanto de HI vai formar? Olha, eu tenho um 2 aqui, ó. Então, vai formar 2x mol. Né? Então, eu vou ter x mol de H2 reagindo, x mol de I2 reagindo, produzindo 2x de HI. De novo, esse 2x veio da onde? Esse 2x veio daqui, ó, 2 mol de HI no produto. Certo? No equilíbrio, quanto que eu vou ter no equilíbrio? No equilíbrio, eu vou ter o início menos o que reagiu. Então, qual é a quantidade no início? 1 mol menos quanto reagiu? X. De 2, a mesma coisa. 1 mol do início menos X é o que reagiu de I2. Quanto eu vou formar de H2, de HI? 2x mol. Tá? Eu não tenho o Kc, então eu faço o que agora? Kc vai ser igual à concentração de HI ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Substituindo, eu tenho isso aqui. Kc vale 49, vai ser igual. Concentração de HI, 2x ao quadrado, dividido, concentração de H2, 1 menos x, vezes a concentração de I2, 1 menos x. Então, o que eu faço aqui, galera? Ó, presta atenção aqui. 49 é 7 ao quadrado. 1 menos x vezes 1 menos x é 1 menos x ao quadrado. Então, eu tenho dois termos aqui da igualdade ao quadrado. Então, quando eu tenho os dois termos ao quadrado, eu posso eliminar esse quadrado. Certo? Então, eu vou ter 7, que é só aplicar raiz quadrada em ambos os lados. Pronto. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 2x ao quadrado, 2x. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, 1 menos x. Então, eu caio nessa expressão aqui, tá certo? 7 é igual a 2x sobre 1 menos x. Então, eu vou ter, aplicando aqui, né, a multiplicação, isso aqui é uma igualdade de fração. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes menos x, menos 7x, igual a 2x. Fazendo os cálculos, eu vou ter um x igual a 0,77. Bom, eu tenho agora o valor de x. O que eu faço? Quanto vale a concentração de H2? Vamos lá. Ó, aqui. Concentração de H2 é quanto? No equilíbrio. 1 menos x. Então, o que eu faço? Concentração de H2 é igual à concentração de I2, que é 1 menos x também, que vai ser igual a 1 menos 0,77. Então, a concentração de H2 e I2 no equilíbrio é igual a 0,23. E a de HI? Concentração de HI vai ser igual a 2x. 2 vezes 0,77, eu tenho uma concentração de 1,54. Certo? Então, sempre que o exercício trabalhar
tá? Der as concentrações iniciais, dar o KC e pedir as concentrações no equilíbrio, vocês sempre vão ter que fazer esse esqueminha aqui, ó, tá certo? Sempre trabalhar com esse esquema. Coloca a concentração inicial, coloca aqui a quantidade em mol que vai reagir, a concentração no equilíbrio e aplica a fórmula e faz os cálculos, beleza? Alguma dúvida em relação a esse exemplo aqui, galera? Tranquilo por mim. Tranquilo? Agora, preste atenção aqui, ó. Tá? Se fosse aqui, ó, fosse 3X, 3HI, 3 e 2, tá? Se tivesse um 3 aqui, a quantidade que reagiu seria quanto? 3x, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, não é 2x? Por que esse 2? Porque tem o 2 aqui, tá? Então, esse x, você tem que vir da reação aqui, da estequiometria, beleza? Bom, vamos lá. Agora, podemos, né, expressar a constante de equilíbrio em relação à pressão, certo? Só que a constante de equilíbrio em relação à pressão só pode ser aplicada quando o meu sistema for gasoso. Ou seja, todas as substâncias na reação estiverem no estado gasoso. Bom? Então, ó, se o sistema em equilíbrio apresentar apenas componentes gasosos, a constante de equilíbrio pode ser expressa também em função das pressões parciais em atmosfera. Então, se eu tenho um sistema gasoso, eu posso trabalhar tanto com o KC como com o KP. Vai depender do exercício. Tá? Se ele der concentração, eu trabalho com KC. Se ele der as pressões parciais, eu trabalho com KP. Então, imagina a reação genérica, né? A mais B dando C mais D, todos no estado gasoso, tá bom? KP vai ser igual. Então, olha só. KP vai ser igual a pressão de C elevado a Czinho, vezes a pressão de D elevado a Dzinho, sobre a pressão de A elevado a Azinho, vezes a pressão de B elevado a Bzinho. Tá? Isso aqui está invertido, depois eu vou ajeitar. Certo? Então, você vê que matematicamente é a mesma expressão que em KC. Tá? Só que aqui a gente usa pressão. Tá? E em KC usa concentração. Outro detalhe importante. Aqui, galera, ó, pressões parciais em atmosfera. Tá? Então, a unidade de pressão para a gente poder usar o KP tem que ser ATM. Se ele der uma outra pressão, tem que transformar para atmosfera. Bom? Agora, existe uma relação entre KC e KP. Tá? Entre essas duas constantes de equilíbrio em relação à concentração e pressão. Qual é essa expressão? Então, olha só. Então, elas podem ser relacionadas da seguinte forma. Tem KP vai ser igual a KC, então a constante de equilíbrio em relação à pressão, vai ser igual a constante de equilíbrio em relação à concentração, vezes R, vezes T, tudo isso elevado a ΔN. Então, vamos lá. O que é esse N? Tá? Esse N é a variação do número de mol. Ou seja, a diferença entre a quantidade em mols dos produtos e reagentes. Tá? Então, eu vou pegar a quantidade em mol dos produtos menos a quantidade em mol dos reagentes. KC, né? É a constante de equilíbrio em relação à concentração. KP é a constante de equilíbrio em relação à pressão. T, aqui é importante, galera, temperatura absoluta. Tá? O que é a temperatura absoluta? Temperatura em Kelvin. Tá? Então, se você for usar essa relação KC e KP, a temperatura tem que ser usada em Kelvin. Se ele der em graus Celsius, por exemplo, você precisa transformar para Kelvin, tá certo? O R é a constante dos gases, tá? A constante geral dos gases, que aí vai depender. Se a pressão é em atmosfera, ela vale
esse R vale 0,082. Se a pressão for trabalhada em milímetros de mercúrio, 62,3, tá bom? Mas, como as pressões parciais normalmente são trabalhadas em ATM, não é isso? Tem que estar em atmosfera, nós normalmente usamos o R 0,082. Beleza? Agora, importante aqui, ó. Se Kc ou Kp for igual a 1, certo? O equilíbrio não vai estar deslocado para nenhum dos lados. Se o Kc ou Kp for maior que 1, o equilíbrio estará deslocado mais para o lado dos produtos. Se o Kp ou Kc for menor que 1, o equilíbrio está mais deslocado para o lado dos reagentes. Bom? Então, igual a 1 está em equilíbrio. Maior que 1, o equilíbrio está mais deslocado para o lado dos produtos. E menor que 1, o equilíbrio está deslocado mais para o lado dos reagentes. Bom? Considerações importantes sobre a constante de equilíbrio. Então, olha só, galera. O Kc, ele só vai depender das concentrações das substâncias no equilíbrio. Tá? Ou seja, ele não depende das concentrações iniciais. Então, ele só vai depender das concentrações no equilíbrio. Tá? O Kc, ele varia de reação para reação. E para uma mesma reação, depende da temperatura. Se eu mudar a temperatura para uma mesma reação, eu vou alterar essa constante de equilíbrio. Certo? O equilíbrio químico, ele tanto pode ocorrer em sistemas homogêneos ou heterogêneos. O que são os sistemas homogêneos? São sistemas que apresentam uma única fase. Certo? Sistemas heterogêneos, sistemas que apresentam duas ou mais fases. Então, nos sistemas homogêneos, galera, as quantidades das substâncias que formam sólidos ou líquidos puros não entram na expressão de Kc. Certo? Temos como verificar se o sistema está em equilíbrio. Tá? Para verificar se um sistema está em equilíbrio, nós primeiro precisamos calcular o QC, que é o quociente da reação. Que matematicamente é a mesma expressão para o Kc. Matematicamente. Tá? Então, aqui, ó, você vai ter o quociente da reação vai ser igual a concentração de C elevado a Czinho, vezes a concentração de D elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Então, matematicamente, o QC, o quociente da reação, é o mesmo. Mas, vamos dizer assim, teoricamente, né, quimicamente falando, é diferente. Tá certo? Então, se o QC, o quociente da reação, for menor que o Kc, prevalece a reação direta. Se o quociente da reação for maior que o Kc, prevalece a reação inversa. E se o QC for igual ao Kc, o sistema estará em equilíbrio. Certo? Por último, grau de equilíbrio. Então, o que é o grau de equilíbrio, galera? Denomina esse grau de equilíbrio o quociente entre a quantidade em mols de reagente que reagiu e a quantidade de reagente que foi colocada no sistema para reagir. Ou seja, a quantidade inicial. Então, olha só. O grau de equilíbrio, ele vai ser o coeficiente da quantidade de reagentes que reagiu sobre a quantidade inicial. Tá? Então, nós podemos expressar o alfa, que é o grau de equilíbrio, tá?
Então, a representação para grau de equilíbrio é o alfa, vai ser igual a quantidade de mols que reagiu sobre a quantidade inicial de mols. E esse alfa, ele varia entre 0 e 1. Aí pode ser, ele sempre vai estar entre 0 e 1. Se nós falarmos em porcentagem, né, ele vai variar entre 0 e 100%. Então, o que significa isso? Quanto maior for o alfa, tá certo? Maior é o rendimento da reação. Então, olha só, se o alfa estiver próximo a 1 ou 100%, significa que o rendimento da reação é muito grande. Se o alfa estiver muito próximo de 0, significa que o rendimento da reação é muito pequeno. Tá? Então, esse alfa serve para medir justamente o rendimento de uma reação química, certo?